Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o manuseio de vias aéreas e eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como deve ser abordado, além da intubação, as técnicas de intubação, a gente vai falar também como abordar a via aérea através da ventilação, através de dispositivos supraglóticos e como proceder quando a gente tiver uma via aérea difícil, que a gente vai chamar de VAD, tá? Quando a gente fala em manuseio de vias aéreas, vem a pergunta: por que estudar via aérea? Isso tudo começou quando, através de um artigo do Kenan Boylan, através do ASA é o American Society of Anesthesiology, eles lançaram um artigo onde observaram um número excessivo de mortes. E eles queriam saber relacionadas a esses processos, foram 1.541 processos na década de 90, que chegaram ao ASA como imperícia, imprudência, e foi se estabelecer qual a responsabilidade, então, qual a relação disso em relação à ventilação e à via aérea. Então, ao analisar esses 1.541 processos, eles observavam que desses processos, 38% foram porque os anestesistas não conseguiram ventilar adequadamente seu paciente. 17% foram intubação traqueal inadequada e 18% com intubação esofagiana. Chevy et al., eles também corroboraram esses dados que foram levantados pelo ASA. Então, depois desses processos, o ASA sentiu necessidade de lançar um algoritmo, lançar uma programação e um programa de treinamento para os anestesistas em via aérea. E esse treinamento consiste também na elaboração de quê? De algoritmos de ventilação, algoritmos, treinamento da técnica de intubação e algoritmos também da via aérea difícil. Então, quando a gente fala em via aérea, a gente tem que seguir um roteiro. A nossa anamnese, a anamnese específica do anestesista, ela não é diferente de nenhuma clínica. Ela só é peculiar e apropriada ao anestesista. Então, em relação à via aérea, quando a gente vai intubar um paciente, vai ventilar um paciente, seja ele na emergência, seja ele na CTI, seja ele na anestesia, um primeiro passo seria a história e exame físico de via aérea. Então, o paciente tem disfunção da articulação temporomandibular, o paciente usa prótese, o paciente tem uma hérnia de disco, ele tem uma artropatia, como, por exemplo, a espondilite anquilosante. Então, a gente vai examinar e listar todas as possíveis causas que vão dificultar a nossa ventilação e a nossa intubação. Mediante isso, a gente tem que ter um plano de manuseio para o uso do meio supraglótico. Não consegui intubar, não consegui ventilar, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter algum tipo de treinamento. Tenho que saber a técnica de intubação e extubação, e o meu plano de alternativo de emergência, ele vai passar por quê? Conhecimento do meu algoritmo e treinamento na abordagem mais rápido possível dos meus passos 1, 2, 3 e 4. Então, quando a gente fala de via aérea, uma das coisas que a gente sempre tem que avaliar seria a anatomia. Vocês podem observar um corte lateral. Aqui eu tenho outro corte evidenciando as cartilagens. Eu tenho 3 grandes cartilagens ímpares, que são a epiglote, a tireoide e a cricoide. Vocês podem observar no meu desenho, nesse desenho esquemático, eu tenho a cartilagem tireoide na frente, sustentando a minha traqueia. E atrás eu tenho
a minha cartilagem cricoide sustentando posteriormente. Isso impede que a minha traqueia desabe, principalmente quando eu tiver uma alteração na minha frequência respiratória. Então, por exemplo, se eu começar a respirar rapidamente, corre o risco, se eu estiver fazendo exercício, corre o risco da minha traqueia colabar, fazer um laringoespasmo. Mas essas duas cartilagens, na sua sustentação anterior pela tireoide e posterior pela cricoide, impedem que isso aconteça. Outro ponto de muito interesse para nós é a membrana cricotiroideia. A membrana cricotiroideia, ela fica entre a cartilagem, no final da cartilagem tireoide e o início da cartilagem cricoide, porque a cartilagem cricoide ela é bem grande na parte posterior, mas ela é bem fina na minha parte anterior. Aqui eu tenho uma vista frontal, vocês vão observar, olha, essa é a grande cartilagem tireoide, e aqui é a membrana cricotiroideia, que vai ser local de interesse anatômico para abordagem, por exemplo, da cricotireoidostomia. Essa vista posterior, ela dá já a ideia do meu orofaringe posterior. Lembrando que a inervação da minha laringe é feita pelo laringeu recorrente e laringeu superior, que são ramos do nervo vago. Então, todas as vezes que a gente vai abordar a nossa via aérea, nós devemos anestesiar. Então, se eu vou abordar na anestesia geral, eu vou fazer medicações que vão anestesiar o meu sistema nervoso central. Mas se eu vou fazer algum tipo de procedimento que não envolva anestesia geral e o nervo vago é um par craniano, eu tenho que anestesiar o quê? A sua anestesia tópica, mucosa, ou anestesiar através da lateral da minha cartilagem tireoide, anestesiar o meu laringeu recorrente, o meu laringeu superior. Aqui seria uma visão que eu desejo encontrar, essa seria a visualização que eu desejo quando eu vou fazer a minha laringoscopia. Então, sempre que eu coloco a lâmina do meu laringoscópio à direita, rebatendo a língua para a esquerda, eu devo parar a minha lâmina na parte superior da epiglote. Nesse ponto, esse ponto é chamado de valécula. Então, eu sempre coloco a lâmina na minha valécula. Aqui eu tenho as cartilagens pares, que são as corniculadas, as cuneiformes e as aritenoides. Então, essas cartilagens, elas são as pequenas cartilagens que vão mobilizar a minha laringe, a minha corda vocal. Continuando a minha avaliação pré-anestésica, eu tenho aqui 11 achados. Então, eu tenho o tamanho dos incisivos. Quanto maiores os meus incisivos, mais difícil a abordagem para via aérea, para intubação. O número 2 e o número 3 são as relações da maxila ou da mandíbula e representam o quê? A oclusão dentária. Então, são pacientes prognatas ou retrognatas, que vai dificultar a minha intubação. A distância interincisivos, ou seja, a minha abertura de boca. A visualização da úvula. Então, se eu não visualizar a úvula, eu sei que eu tenho uma lampate grau 3, e eu sei que o grau 3 igual 4 eu vou ter mais dificuldade para intubação. Outro ponto de interesse é a distância tiromentoniana, com menor de 3 dedos. Então, tiromentoniana seria a distância entre o mento e a cartilagem tireoide. Significa que a minha laringe pode ser anteriorizada. O tamanho do pescoço, que eu estimo que o meu pescoço ele deva ter como comprimento 10 a 11 centímetros. Qualquer valor abaixo disso eu vou ter um pescoço curto. A grossura do pescoço, uma circunferência maior do que 50 centímetros. E a mobilidade do pescoço. Se eu tiver um paciente com artropatia cervical ou com dificuldade por algum motivo, eu vou ter mais dificuldade de intubar. Ou um paciente que teve um trauma de cervical, eu já sei que eu vou ter mais dificuldade na intubação desse paciente. Então, aqui uma figura para mostrar a vocês como é a oclusão, a distância interincisivos, que é a abertura de boca,
A distância tiro-mentoniana, que vai me relacionar exatamente a laringe anteriorizada ou não. A mobilidade, aqui outra relação, e essa tabela é bem interessante, porque além de falar dos meus achados que eu não desejo encontrar, ele explica o que pode acontecer. Então aqui, olha, eu vou mostrar a vocês, ó, a distância tiro-mentoniana, que é um critério que eu valorizo muito. Se menor do que 3 centímetros, que 5 centímetros, provavelmente a intubação será muito trabalhosa, porque a laringe se encontra muito anteriorizada. Então, essa tabela é uma tabela que correlaciona os nossos dados clínicos, da nossa anamnese, com a dificuldade que poderemos encontrar na intubação. E se a gente sabe qual a dificuldade que a gente vai encontrar, a gente então se programa para contornar essa dificuldade. Aqui é a classificação de Mallampati, que é do domínio, que todo mundo conhece, já viu essa classificação. Então, eu tenho a classe 1, 2, 3 e 4. E eu vou piorando, vai ficando mais difícil entubar, principalmente classe 3 e classe 4. E essa tabelinha aqui embaixo é a classificação de Cormack. A classificação de Cormack é uma classificação muito interessante e a gente vai basear o nosso algoritmo praticamente na classificação de Cormack. Então, o grau 1 e grau 2, eu tenho a visualização quase completa da minha laringe, minha fenda glótica. No grau 3, vocês observam que eu só visualizo a porção inferior da minha laringe. E o grau 4, eu não visualizo, eu só visualizo apenas a minha cartilagem epiglótica. Aqui mais Mallampati para vocês. Aqui no paciente ao vivo, não é mais um esquema. Aqui a visualização de Cormack. Ainda bem que o Cormack 4, onde a gente não visualiza a epiglote, não visualiza a fenda glótica, tem uma representação muito baixa na população. Sendo que a 3 a gente tem apenas 4%, a 4 a gente tem 0,05 a 0,035. Aqui outra esquemática, classificação de Cormack e Lehane. Então, quando a gente está avaliando o nosso paciente, para saber se ele vai ter uma intubação difícil, se ele vai ter uma via aérea difícil, existem algumas coisas que a gente já vem fazendo a nossa anamnese, já vem começando a perceber e classificar o nosso paciente. Então, a gente vê quais são as prioridades importantes, quais são os meus critérios clínicos. Esse paciente tem uma distância tiro-mentoniana pequena, ele tem um pescoço curto, então eu vou classificar o meu paciente. Esse paciente tem uma anatomia anormal da via aérea. Esse paciente tem uma fratura de maxila de mandíbula e eu tenho, então, que vou ter, já sei que vai ser uma via aérea difícil, que eu vou ter dificuldade de intubar. Eu tenho um paciente com TCE, sei também que vai ser complicado intubar esse paciente. É um paciente que pode ter um Glasgow abaixo de 9. Se esse paciente tiver um Glasgow abaixo de 8, a gente sabe que a chance dele broncoaspirar é muito maior. Então, a gente tem que proteger esse paciente da aspiração. Então, talvez ele tenha lesões, por exemplo, cervicais associadas. A gente talvez não possa intubar. Sabemos que vai ser uma VAD importante. Outra lesão que sempre chama atenção é a lesão direta de laringotraqueia, com secreção e edema da via aérea. Então, a gente já sabe que vai ter mais dificuldade nessa via aérea. Então, a gente tem alguns dados da anamnese com indicadores para dificuldade no controle da via aérea. Então, aqui vocês observam que a gente tem algumas diferenças. Nós temos alguns itens. Ventilação sob máscara. Quais são os pacientes que teremos dificuldade para ventilar sob máscara? Os pacientes com obesidade, barba, sem dentes, com síndrome da apneia obstrutiva do sono e os idosos. Os idosos porque tem uma incidência de artropatia muito maior.
Os pacientes com alterações na estrutura. Então, nós temos rigidez de tórax, obstrução, distorção e abertura bucal com dificuldade. Em relação à intubação traqueal, se eu tenho uma lampate 3 ou 4, se eu tiver uma obstrução, se eu tiver um pescoço curto, um pescoço grosso, com a circunferência maior do que 50, vou ter dificuldade para intubação. E se eu tiver que fazer a cricotireoidotomia, quais seriam os critérios que me chamam a atenção? Então, cirurgias anteriores, pacientes com hematoma no pescoço, pacientes obesos, pacientes que foram submetidos à radiação, pacientes portadores de tumor. Então, antes de intubar, eu tenho que ser capaz do quê? Muitas vezes, enquanto preparo o material de intubação, você tem que ventilar o seu paciente. Mas, às vezes, até ventilar é difícil. Então, alguns fatores de risco, nós temos esse paciente com sexo masculino, síndrome da apneia obstrutiva, uma lampade 3 ou 4, portadores de barbo, porque você vai acoplar sua máscara facial e terá dificuldade vai vazar. Então, a sua máscara não acopla bem nos pacientes de barbo. Outro item, e que cada vez mais chama a atenção, é que a obesidade é o mal do século. Então, nós temos uma porcentagem muito grande de pacientes com obesidade mórbida e sobrepeso. E, junto com isso, a gente tem algumas alterações anatômicas e algumas repercussões clínicas relacionadas a esse aumento, esse ganho de peso. Então, a gente vai ter um estreitamento do lumen das vias aéreas, nós vamos ter dificuldade para ventilar o nosso paciente, nós vamos ter um paciente que eu vou ter dificuldade de intubação e, se for necessário, posteriormente, uma cricotirotomia. Em relação ao tórax, eu vou precisar fazer uma pressão aumentada na ventilação do meu paciente. Então, nós temos aqui alguns itens que me preocupam. São pacientes portadores de apneia obstrutiva do sono, são pacientes portadores de hipoxemia crônica, alguns fazem uso de CPAP e já tem esse volume de oclusão pulmonar bem reduzido por conta da limitação causada pelo aumento do peso. Aqui a gente tem um questionário relacionando a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que sabemos que todo paciente que ronca e faz apneia tem uma maior dificuldade para intubação. Outras condições específicas que são do nosso interesse, principalmente quem faz atendimento no trauma, são o paciente com trauma crânioencefálico, que a gente deve ter uma abordagem rápida para evitar a hipóxia e manter uma pressão de perfusão cerebral acima de 70 milímetros de mercúrio. Como vamos fazer isso? Muitas vezes a gente tem que lançar mão da nossa ventilação. Vamos fazer uma ventilação com uma frequência aumentada para tentar diminuir esse CO2, porque se a gente tiver um CO2 muito alto, nós sabemos que isso tem uma relação inversa com a pressão de perfusão cerebral. O queimado, eu tenho muitas vezes a dificuldade na hora de ventilar o meu paciente, porque se eu tiver queimadura de face, às vezes eu não tenho aonde colocar a mão, não consigo ventilar adequadamente. Muitas vezes o meu paciente tem um CO2 aumentado por causa da queimadura de via aérea, às vezes ele tem trauma na via aérea, fuligem, e essa via aérea vai ser edemaciada em 6 a 8 horas e eu tenho que garantir uma via aérea antes que esse edema se instale e o meu paciente entre em insuficiência respiratória. Os traumas maxilofaciais, eu tenho muita dificuldade quando eu tenho fraturas de base de crânio, por exemplo, ou eu tenho múltiplas fraturas na mandíbula, na maxila, e eu não consigo acoplar, e vou ter, além de não conseguir acoplar para ventilar sob máscara facial, não consigo fazer uma abertura de boca adequada para intubação orotraqueal, corre o risco da aspiração de sangue causada pelos ferimentos na boca.
A lesão e instabilidade cervical, ela é necessário que eu tenha documentado exatamente em qual localidade da minha lesão. E um adequado posicionamento. Muito mais fácil fazer a intubação com lesão cervical com o videolaringoscópio, porque eu não vou precisar fazer hiperextensão do meu pescoço. Ruptura de via aérea, eu tenho que ter alguns cuidados, também delimitar através de um exame de imagem a altura da minha lesão. E saber que se eu tenho que ventilar, tá passando pela lesão. Então, não devo utilizar nem na instabilidade cervical e nem na ruptura de via aérea, eu não devo utilizar dispositivos supraglóticos, porque eu estou correndo risco de broncoaspiração. E a compressão de via aérea, se possível, eu tenho que, se possível, entubar o meu paciente acordado. Quando a gente fala em que eu vou entubar meu paciente acordado, e a gente vai abordar isso não significa que eu não vou anestesiar ou fazer analgesia, mas eu devo fazer analgesia, devo fazer anestesia no meu paciente, mas eu não devo comprometer a função respiratória, não devo fazer depressão respiratória. Então, eu tenho algumas definições em via aérea, que é a via aérea difícil, a ventilação difícil com máscara facial, a laringoscopia difícil e a intubação difícil. Então, a gente, um pequeno resumo, nós temos o paciente com história de via aérea difícil, obesidade mórbida, artrite reumatoide, síndrome apneia obstrutiva do sono, roncopatia, espondilite anquilosante, patologias de via aérea, inflamatória, infecciosas, traumáticas ou tumoral e pacientes diabéticos e DPOC. A gente sabe que o paciente diabético, ele tem, são pacientes que têm uma história de via aérea um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem que analisar, principalmente o diabético tipo 1, ao sinal do rezador. Você vai botar as mãos postas do paciente e você vai ver se há um alinhamento de todos os dedos. Se esse alinhamento não ocorrer, você tem um potencial alteração na sua anatomia cervical. Você vai avaliar também o dente, incisivos superiores e inferiores, a oclusão dentária, a fórmula do palato, a distância tiro-mentoniana, a altura, mobilidade e largura do pescoço. E quando fazer um exame de via aérea? Muitas vezes, quando o paciente vem encaminhado para você para fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, ou um tumor de laringe, um tumor de garganta, você deve complementar isso com uma videolaringoscopia, por exemplo. Então, a gente às vezes tem que fazer uma ressonância da cervical, se o seu paciente tiver lesões, hérnias discais cervicais, então a gente deve solicitar para estabelecer exatamente como você vai e pode manipular esse paciente. Após fazer essa avaliação global, você vai ter duas situações. A sua via aérea difícil é previsível e você vai tomar a sua providência, ou a sua via aérea vai ser uma via aérea difícil não previsível. Então, quando a gente vai abordar a nossa via aérea difícil, quando a gente prevê, a gente vai basear principalmente... você vai fazer a tentativa de intubação. Então, se você tiver um Cormac 1 ou 2, possivelmente você vai conseguir intubar seu paciente. Se você tiver um Cormac 3, onde você só visualiza a borda inferior da sua fenda glótica, a indicação é que você utilize um estilete tipo Luge. Essa é a indicação do nosso algoritmo, vocês vão observar daqui a pouquinho. E se você tiver um Cormac 4, ou seja, onde você não visualize a sua fenda glótica, apenas a cartilagem epiglótica, qual é a indicação? A indicação é que você use um videolaringoscópio óptico.
Quando a gente não consegue, então, intubar o nosso paciente nem com videolaringoscópio, qual é a nossa alternativa? É partir para uma técnica de cricotirotomia por punção ou cirúrgica. De uma outra abordagem secundária, seria o seguinte: estamos lá tentando intubar. Nós vamos tentar quantas vezes? Entre 3 e 4 vezes. Sendo que cada uma dessas vezes que você vai tentar, você tem que modificar a sua técnica. Eu vou posicionar meu paciente, vou elevar a mesa, vou colocar um coxim, vou fazer uma manobra de Selig, vou chamar uma ajuda, que é o primeiro passo. Se durante essas tentativas o seu paciente evoluir com uma dessaturação ou uma bradicardia, você pode lançar mão de um dispositivo supraglótico. Quais seriam? Uma máscara laríngea ou um tubo laríngeo? Nós vamos ver especificamente sobre cada um. Então, eu vou colocar o meu dispositivo supraglótico e vou tentar resolver o que eu vou fazer. Eu vou precisar de um videolaringoscópio, mas o videolaringoscópio está lá no almoxarifado, está no armário, precisa pegar a chave, enfim. Enquanto isso, eu vou me organizar e passar minha máscara laríngea, o meu tubo laríngeo, estabilizar meu paciente, para então definir qual vai ser a minha conduta. Se eu estiver no centro cirúrgico e essa cirurgia for uma cirurgia letiva, eu posso simplesmente acordar meu paciente e suspender o procedimento. Se eu estiver numa emergência, eu não posso suspender. Então, se eu estiver na emergência, meu paciente chegou e eu tiver que abordar esse paciente cirurgicamente por um trauma, eu não tenho, ou porque ele precisa ficar entubado, porque ele teve um TCE, eu não tenho como, eu tenho que resolver essa via aérea. Então, eu tenho que partir para uma decisão talvez mais definitiva, como uma técnica de crico, que é a cricotirotomia ou cricotirotomia cirúrgica. E quando estubar esse paciente? Esse paciente foi para o centro cirúrgico e a cirurgia aconteceu e eu vou retirar do tubo. Então, eu tenho que avaliar a minha via aérea, avaliar os meus fatores de risco. Muitas vezes é mais interessante você mandar para o CTI, diminuir o edema, porque muitas vezes você traumatizou essa via aérea, teve sangramento. Então, se você tentar entubar agora, você pode desencadear um laringoespasmo. Talvez seja melhor você esperar que essas questões, trauma, edema, hemorragia, se resolvam, ou você tem condição de adiar essa extubação. Você manda o seu paciente para o CTI, 24, 48 horas você tenta a extubação. Então, a gente vai estimar o risco, avaliando se é um paciente de baixo risco, com uma via aérea não complicada, ou um paciente com um risco mais alto e que potencialmente pode ser reintubado. E como eu falei, o ideal é que você então mande para o CT. Esse algoritmo é um algoritmo muito simples, eu gosto muito dele, que é a estrutura das diretrizes da Difficult Airway Society, que é o algoritmo britânico da Sociedade de Anestesia Britânica, e ele é muitos 4 passos. Plano A, ventilação sob máscara, intubação orotraqueal. Você laringoscopou, teve sucesso ou falhou. Se você falhou, você tiver uma alteração na saturação ou na instabilidade hemodinâmica, você pode lançar mão do quê? Dispositivo supraglótico. Não consegue ventilar sob máscara, ou você então utiliza o dispositivo supraglótico. E no plano D, você vai fazer o quê? Acesso através da cricotirodostomia. O nosso passo quando você não consegue inserir o dispositivo supraglótico, não conseguiu ventilar sob máscara facial, você vai lançar mão. Antes de tentar a cricotirodostomia, é fazer o quê? Utilizar o videolaringoscópio óptico, que eu acho que é hoje a grande alternativa para essa via aérea difícil. Em relação à via aérea difícil, nós temos alguns outros preditores da laringoscopia direta,
da diretriz alemã de controle de via aérea. A gente tem, ó, tumores, abscessos no colo da cabeça, no pescoço, radioterapia, cirurgia de laringe e faringe, prognatismo, bócio, massas de modo geral no pescoço, abertura limitada da boca, apneia obstrutiva do sono. Então, todos esses são preditores de laringoscopia e intubação. Então, a gente tem essa imagem de uma intubação. Vocês observam que o laringoscópio está na mão esquerda e ele tem que colocar no lado direito da boca e rebater a língua para a esquerda, conforme falei, colocando em cima na valécula, em cima da epiglote. Aqui outra imagem esquemática. A lâmina adequada é a lâmina curva. A lâmina reta ela entra em contato com a cartilagem epiglótica e ela só está indicada em criança até 9 meses. A lâmina reta, ela causa mais edema e pode causar sangramento, dificultando a intubação em vez de ajudando. Aqui uma outra imagem da colocação da lâmina reta, mas a gente não utiliza só em crianças, porque a anatomia seria mais adequado fazer com a lâmina reta. Aqui outra imagem e a intubação realizada. Você observa que a mão do relógio, do rapaz que tem relógio, está pressionando a cartilagem cricoide. Essa pressão a ser exercida é uma pressão de 30 nêutrons e ela para diminuir a chance de regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico. Aqui eu tenho uma imagem de Cormack, a imagem da fenda glótica. Vocês observam que a gente visualiza. Essa seria a imagem que eu busco na intubação orotraqueal. Aqui, identificando as estruturas. Esse esquema representa a abertura da corda vocal que acontece quando você inspira e expira. Então, toda vez que a gente vai extubar um paciente, a gente tem que estar na inspiração. Então, para você poder retirar o tubo sem traumatizar a corda vocal. Então, se você tirar na expiração, você pode fazer um trauma. Aqui é a nossa imagem que a gente busca, a colocação, vocês observem aqui, da valécula à direita, rebatendo a língua para a esquerda. E observe que a lâmina do laringoscópio não encosta nos meus dentes. Aqui a gente são imagens de pacientes com estenose das cordas vocais, e vocês vão observar que aqui é muito difícil intubar. Então, esse paciente, possivelmente um portador de câncer de laringe, ele tem que fazer uma traqueostomia para ser feita sua cirurgia. Aqui a gente tem uma imagem de um fibroscópio, e vocês observam a imagem invertida, direita e esquerda, porque a imagem do fibroscópio, o broncofibroscópio, é invertida. Então, vocês observam que a anatomia é muito mais fácil você intubar seletivamente o paciente à direita, porque a anatomia favorece a essa inserção. Observem que para intubar seletivamente à esquerda, eu teria que vencer essa elevação. Então, por isso que sempre, a grande maioria das vezes, quando você intuba seletivamente, você está intubando o paciente à direita. E até onde eu devo deixar o meu tubo orotraqueal? A marca externa, 21 a 23, e tamanho 7, 7,5 e 8 na mulher, 8, 8,5 e 9 no homem. Quando eu posso dizer com certeza que eu intubei meu paciente, o padrão ouro é a visualização direta da corda vocal e a passagem do tubo. Então, quando a gente está intubando, a gente não deve desviar o olhar. Outras técnicas seriam a capnografia, que é a capnografia que, se o paciente estiver entubado no pulmão, ele vai ter uma capnografia entre 30, 40, 45, que seria a capnografia normal. Algumas diferenças entre as vias aéreas pediátricas e adultas. E aqui a técnica da pré-oxigenação, que deve ser feita sempre antes de eu intubar meu paciente.
Então, aqui eu tenho algumas respirações por 3 a 5 minutos, respirações com volume corrente normal. E aqui a gente compara as técnicas de pré-oxigenação com 5 litros, 7 litros, 10 litros, em respiração controlada, respirações profundas ou respirações superficiais. O que a gente faz sempre, essa pré-oxigenação, é no intuito de você ganhar algum tempo extra se o seu paciente, você tiver alguma dificuldade em entubar. E a gente estima, a literatura estima que você ganhe entre 3 a 4 minutos de reserva de oxigênio inspiratório num paciente adulto. Mas isso não se aplica no paciente obeso e nem na criança. Você pré-oxigenando, você ganha apenas 30 segundos nessas duas classes de pacientes. Aqui alguns sedativos e analgésicos, anestésicos tópicos que a gente deve utilizar para fazer a intubação. Aqui eu tenho os opioides, que vão atuar na analgesia e na diminuição do reflexo da intubação. Um hipnótico que vai fazer o meu paciente dormir, anestesia tópica, alguns vasoconstrictores e utilização de antagonistas se você fizer uma dose excessiva. A gente acaba utilizando mesmo, a grande maioria para a sedação é o midazolam e o fentanil. E alguns relaxantes musculares, se você tiver indicação, se você tiver segurança e conhecer as drogas para poder utilizar. E alguns pacientes a gente tem indicação de intubar acordado, por exemplo, pacientes com estenose de traqueia. Então, a gente vai avaliar essa dificuldade de ventilação sob máscara. A gente vai, a ventilação sob máscara difícil é de apenas 5% na população geral. E a gente tem alguns critérios que a gente já viu. Paciente com barba, paciente que tem apneia obstrutiva do sono, paciente sem dentes, paciente do sexo masculino. E a gente sempre vai fazer, se tiver que fazer a intubação acordada, isso não significa que a gente deva fazer sem analgesia e sem anestesia. Como a gente vai fazer isso? É anestesiando tópica e você pode anestesiar a emergência dos laringeal recorrentes superior através da instilação de lidocaína, principalmente do lado da sua cartilagem tireoide. Outra modalidade é a intubação em sequência rápida, e a gente tem algumas indicações. O que significa intubação em sequência rápida? A gente normalmente usa a tríade para anestesia, que é a analgesia, hipnose, que é a indução do sono, e o relaxamento muscular. E a gente faz, e nós temos um tempo para que cada uma dessas etapas seja cumprida para que a gente possa passar para a etapa seguinte. Mas existem alguns pacientes em que você, fazer analgesia e hipnose, você pode favorecer, por exemplo, a regurgitação do conteúdo gástrico, principalmente nos pacientes que têm algumas doenças abdominais obstrutivas, neoplasias obstrutivas de cólon, alterações no esvaziamento gástrico, nível de consciência alterado, você não pode garantir, ou o paciente não sabe te informar se está de estômago cheio ou estômago vazio, alguns tipos de doenças neurológicas, a própria gravidez, porque a gravidez ela cursa com edema de vias aéreas, ventilação difícil sob máscara e alguns desvios metabólicos que você não tem segurança, que você vai, o seu paciente não vai sofrer uma parada respiratória quando você começar a fazer a medicação. Então, a sequência de intubação em sequência rápida, você utiliza um relaxante muscular que vai atuar em 40, 50 segundos e você não vai estimular a ventilação. Então, se você ventilar um paciente de estômago cheio, você pode estar favorecendo a regurgitação do conteúdo gástrico. Então, por isso, você vai fazer uma intubação em sequência rápida para assegurar o mais rápido possível uma via aérea. E os passos são preparo, pré-oxigenação, pré-otimização do paciente. Você vai fazer sempre a paralisia com hipnose e utilização dos relaxantes
com menor tempo de início de ação. Vai posicionar, introduzir o tubo e sempre lembrando sempre que a gente deve fazer isso tudo com o aspirador ligado e o paciente monitorado. Quando a gente vai manusear a via aérea, principalmente via aérea difícil, existem algumas opções de aparelhagem que a gente pode utilizar, por exemplo, a intubação traqueal por fibroscopia. Aqui um dispositivo supraglótico, vocês vão ver, é uma máscara laríngea, é um dispositivo supraglótico presente em maioria dos hospitais, barato, e que pode tranquilizar você no momento de necessidade de instabilidade cardiocirculatória. Então aqui é muito fácil a colocação da máscara laríngea e ela vai se acoplar ao redor da fenda glótica. Aqui um outro posicionamento. Aqui uma máscara laríngea. Quando você tem uma via aérea difícil, você pode utilizar essa máscara laríngea que passa um tubo por dentro. Então você uniria, essa é a máscara laríngea fast track, você passa a máscara laríngea e esse tubo vai ser colocado então por dentro da máscara laríngea e depois retirada essa máscara. Aqui vocês vão ver no esquema como é que é feito isso, olha. Você passa o conjunto, depois retira a máscara laríngea e deixa apenas o tubo. O posicionamento correto, a gente faz a lubrificação com xilocaína gel, pode ser, e coloca sob a língua, por cima da língua. E essa linha preta vai ser de referência. É muito simples o procedimento. Aqui a gente tem os diâmetros adequados ao tamanho, vocês observam que tem o tamanho de 1 ao 6 e que vai ser adequado do recém-nascido ao adulto. E aqui é o volume que você deve utilizar para insuflar a máscara laríngea. Aqui nós temos o tubo laríngeo, ele enquanto a máscara laríngea tem uma autonomia, você consegue ventilar adequadamente por 2 horas, o tubo laríngeo ele tem uma autonomia um pouco maior, você consegue ventilar o seu paciente por 6 horas, e tanto o tubo laríngeo quanto a máscara laríngea, esses são dispositivos supraglóticos de primeira geração. Os de segunda geração, eles têm uma adaptação na sua estrutura, onde você permite que você passe uma sonda nasogástrica. O grande problema da grande contraindicação da máscara laríngea seria a facilidade de regurgitação, ele não previne contra a broncoaspiração. O tubo laríngeo ele ainda é um pouco mais seguro, mas nenhum dos dois consegue proteger 100% contra a aspiração. Aqui a colocação do tubo laríngeo, ele tem um sistema de duplo cuff, o cuff vai ocluir o esôfago e o outro vai impedir a fuga de ar pela via aérea. O combitube, ele veio, o tubo laríngeo vem em substituição ao combitube, o combitube não é fabricado mais. Aqui a gente tem intubação com estilete luminoso, que é um guia de intubação. E ele, você vai fazer a laringoscopia e no ponto de maior luminosidade é onde vai aparecer através da sua membrana cricotiroideia. Então você pode colocar o seu tubo por cima do seu estilete. O seu estilete vai te orientar. Você traciona a língua e vai ver a face que tem a maior iluminação. Então, te orienta aonde que está a localização adequada da sua fenda glótica. A intubação retrógrada, utilizando também a nossa membrana cricotiroideia, ela foi muito utilizada no passado, antes destes dispositivos supraglóticos e antes do advento do videolaringoscópio. Então, consistia na punção da membrana cricotiroideia, de novo a nossa membrana. Você vai colocar a 90 graus e você vai aspirar para saber se você tem ar, se você está na localização, se você está na traqueia. Depois você vai angular. Existe um kit próprio para essa intubação retrógrada, mas você pode montar um kit com um gel com 14 e um catéter de peridural.
Então, você vai puncionar a sua membrana e vai angular. Depois você vai passar através desse catéter, através desse gel 14, você vai passar o seu fio guia e ele vai sair na boca. Depois você vai reparar e vai então colocar o seu tubo e tracionar então esse catéter de peridural até que o seu tubo esteja na localização habitual. Depois você tira esse catéter, dá um pontinho na pele e o tubo, você retira esse fio guia. É uma técnica que foi utilizada, mas hoje, como eu falei, está em desuso por causa dos adventos dessas novas técnicas. A ventilação jato transtraqueal também é utilizada através da membrana cricotiroideia e você vai fazer a punção para saber o local adequado e vai colocar você vai insuflar, colocar uma fonte de oxigênio. Essa é a menos efetiva, a ventilação a jato transtraqueal, mas pode ser utilizada. Aqui a gente tem um laringoscópio com um cabo articulado, se você tiver dificuldade de manipulação. Aqui o que a gente utiliza muitas vezes é a lâmina de laringoscópio McCoy. O McCoy ele tem essa ponta articulada, é bem indicada principalmente, lembra que eu falei, o paciente com distância tiromentoniana menor do que 5 centímetros e que tem uma glote muito anteriorizada, você pode utilizar a lança-mão do McCoy para visualizar. Ele vai conseguir mexer essa cartilagem epiglótica que estaria lá redundante ou num local que a sua glote está muito anteriorizada, te atrapalhando. Então, o McCoy está bem indicado. Na mesma linha, um tubo com esse anel para controle da ponta. Mas não tenha dúvida que o melhor equipamento é o videolaringoscópio óptico. Esse é um AirTrack, é um equipamento óptico descartável que a gente pode utilizar. Está disponível, você consegue utilizar de 3 a 4 vezes e o tubo já fica acoplado nele. Então aqui uma outra imagem para vocês visualizarem. Aqui a gente tem um videolaringoscópio óptico a nível hospitalar. Você conecta esse tablet, ele é do tamanho de um tablet e você consegue então visualizar o que você está fazendo. É um equipamento um pouquinho maior, né? Não é portátil, vamos dizer assim. A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho que mostra a utilização do King Vision, que é um videolaringoscópio portátil e que já tem uma boa disseminação e nós temos uma ampla, você consegue encontrar no mercado e acredito que isso vai se popularizar e o preço também vai ficar cada vez mais acessível a todo mundo, até a ponto de que a gente vai diminuir a nossa utilização do laringoscópio convencional e vamos utilizar apenas esses equipamentos mais especializados que dão uma fidelidade, uma segurança muito maior aos procedimentos. Esse é um videolaringoscópio óptico portátil e que pode ser utilizado principalmente em via aérea difícil. Ele permite uma visualização, a tela vai mostrar a fenda glótica numa imagem ampliada e a tela é mais ou menos do tamanho de um celular. Então é muito fácil de carregar, acredito que assim que o preço ficar mais adequado, esse videolaringoscópio óptico será popularizado e deixaremos de usar o laringoscópio convencional.
Esse vídeo ele vai mostrar a técnica de cricotireoidotomia. Vocês observem que no decorrer do vídeo a gente tem que identificar bem a cartilagem tireoide e a membrana cricotireoideia, que é o nosso ponto de interesse anatômico. Lembrando da nossa incisão, que o ideal é que a gente faça a incisão verticalmente para diminuir a chance de estenose. E a anestesia que vai ser feita tanto no canal traqueal quanto nos ramos do vago, laringeu recorrente e laringeu superior. É uma técnica ser utilizada quando a gente não consegue entubar o nosso paciente, nem com vídeo, nem com bucho, nem utilizando nenhuma das técnicas disponíveis. Então, é um procedimento que vai uma visualização da técnica da cricotireoidotomia cirúrgica. Esse é um vídeo de uma intubação tradicional, utilizando laringoscópio convencional, e foi feito no nosso hospital universitário, pelos nossos residentes, uns residentes de uma outra geração. E vocês observem a técnica, principalmente a técnica de alinhamento do eixo orofaringotraqueal para melhor ventilação e intubação. Observem também que essa paciente é uma paciente com uma via aérea um pouco difícil, ela tinha uma lampate, apesar de ter uma lampate 2, ela tem um pescoço curto, mas ventila sem critérios de dificuldade na ventilação. E vocês observem também que ela vai estar monitorada o tempo todo e que a gente vai ver durante a ventilação, a curva de capnografia que vai ser mostrada no monitor. E essa paciente é uma paciente que foi submetida a uma colecistectomia convencional. Então, vai mostrando a ventilação, a utilização das drogas que a gente fez para indução de anestesia geral, foi feito o opioide fentanil, que é responsável pela analgesia, o propofol, responsável pela hipnose, e por fim o relaxante muscular, um bloqueador neuromuscular que vai impedir a transmissão do estímulo elétrico. E ela foi então entubada a contento. Então, que vocês observem todas esse passo a passo que foi realizado. Então, eu queria agradecer, isso que era o que eu tinha para dizer. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, tem o meu e-mail, é só encaminhar que eu tenho prazer em responder. Muito obrigada.